Olha, gente, prestem atenção ao que o Jamil vai falar. Leis de anistia não são para resolver um problema da história, são para resolver um problema pontual. E esse problema pontual, mal resolvido, cria filhotinhos para o futuro. É ou não é, Jamil? Exatamente, Fábio. Bom dia, Florestan. Bom dia, Romano. Bom dia a todos. Olha, é um debate que não é só brasileiro. Isso é importante a gente colocar, que não é uma conclusão só para o Brasil, mas ela envolve diretamente o Brasil. Vou colocar aqui num contexto. O que acontece? A ONU vai debater agora em setembro a questão da anistia, de leis de anistia em todo o mundo que foram utilizadas de uma forma pontual, como o Fábio disse, para promover uma transição, para sair de uma situação de conflito, para evitar, em alguns casos, conflitos, mas que a ONU deixa muito claro, essas leis precisam ser revogadas para que as vítimas tenham acesso à justiça. E que um país onde a lei de anistia ainda é válida 40 anos depois, ele simplesmente não completou o seu processo de democratização. O que a ONU vai propor, e na verdade é o documento que nós tivemos acesso, é que estados simplesmente abandonem as suas leis de anistia, e aí cita explicitamente o caso de quem? Do Brasil, onde, segundo o relatório da ONU, a lei de anistia impediu que criminosos possam ser julgados e que as vítimas possam ter justiça diante da situação do país. Esse é um debate que vocês poderiam falar, bom, mas calma aí, por que a ONU está interessada nisso? Simples, porque a questão da lei de anistia, perdões parciais, imunidades a certos grupos na sociedade, isso é uma tendência que vem sendo usada em vários lugares do mundo para encerrar conflitos armados. Muito bem, mas, segundo, pelo menos a ONU, a paz não é estabelecida enquanto não houver justiça, enquanto não houver de uma certa forma, uma rendição de contas sobre o que é que aconteceu. Não só para contar qual era a verdade, qual era a situação, mas para, de fato, punir quem é que tomou essas decisões de tortura, de mortes, etc. Vou dar um outro exemplo que não é só brasileiro, Fábio. A África do Sul fez uma comissão da verdade por conta do apartheid, né, do regime do apartheid. E qual foi a opção dos sul-africanos? Foi, olha, em troca da verdade, a gente abre mão da punição. Não houve nem a punição e nem a verdade completa, né, segundo o relatório da ONU. Em outros locais, coisas muito parecidas aconteceram, ou seja, não funciona. Não houve, em nenhum momento, uma lei de anistia que funcionou no sentido de garantir a democracia, estabelecer a democracia e impedir que esses crimes voltem a acontecer. Para a ONU, o que existe é uma perpetuação da cultura da impunidade se a lei da anistia prevalece. E por isso que a entidade vai propor, na verdade, ao relator da ONU para a questão de justiça transicional, vai propor que justamente os governos abram mão dessas anistias. Óbvio, no caso do Brasil atual, muito difícil prever qualquer caminho nesse sentido, mas pelo menos é um marco que a ONU está estabelecendo. Jamil, eu queria dar uma opinião aí. Eu, por razões de ter pesquisado, feito uns trabalhos nessa área, em 2 momentos eu tive relação direta com esses assuntos. Um foi entre 2009 e 2012, mais ou menos. Eu participei como observador independente do grupo de trabalho, primeiro chamava Grupo de Trabalho Tocantins, depois passou a se chamar Grupo de Trabalho Araguaia, que fazia buscas na região da guerrilha do Araguaia, a procura de corpos, a procura de sinais e tudo. Nessa época, e eu sei disso porque eu conversei com o primeiro escalão do governo na época, havia dentro do governo, e o governo, na época, o ministro da Defesa era Nelson Jobim, você tinha vários integrantes do PT, inclusive o José Genuíno participava daquele ministério naquela época, e havia, por parte do governo, uma expectativa de que havendo uma decisão do Supremo que reforçava a anistia, a lei da anistia de 79 no Brasil, que os militares ajudariam na localização dos corpos, na reconstituição
dos fatos passados com os mortos e desaparecidos da ditadura. E aí aconteceu exatamente isso que você está falando, Jamil. A lei da anistia, houve a decisão do Supremo, inclusive com a participação do próprio, com o ministro Jobim, muito influente ainda no STF, por onde ele passou, foi presidente lá, mas o STF sim, manteve, reforçando a lei da anistia para os dois lados, lembrando que um lado foi punido e o outro lado não, no passado ainda, a esquerda, os opositores foram mortos, punidos, presos, torturados, e com os governistas, os torturadores, a opressão, a repressão, não aconteceu nada com eles. E, então, nessa época, aconteceu isso. O Supremo reforçou a lei da anistia e os militares não ajudaram em nada. Aí eu posso falar nada porque eu participei do processo. Aí eu posso falar nada, nenhuma informação para ajudar. Da ativa e nem da reserva. Da reserva, vez por outra, um jornalista aqui, uma informação ali, você consegue alguma coisa, mas informação é importante. E o segundo momento foi na Comissão da Verdade, que eu participei de um grupo que prestou serviço de pesquisa para a Comissão da Verdade, e que, de novo, os militares em nada ajudaram. Eles não ajudam a explicar os fatos, eles não ajudam as famílias a recompor esse passado tão doloroso, e depois ficam contra a Comissão da Verdade. Depois, inclusive, isso tem a ver muito com esse movimento todo de Bolsonaro contra o PT e o antipetismo todo aí que o general falou agora há pouco. Então, você tem muito disso dos militares que não colaboram para a reconstituição dos fatos, que tem toda a legislação é toda interpretada a favor deles, e estamos aí, nesse clima de impunidade. Então, viu, Jamil, muito interessante, eu me alonguei um pouco aqui, mas muito interessante saber que a ONU está discutindo isso agora, porque, mais uma vez, então, a nossa lei de anistia, que já foi contestada em vários momentos, e tem lá uma brecha. Se quiserem mudar essa interpretação, tem lá uma brecha ainda que permite, não é definitiva a interpretação do Supremo em relação a isso. Mano, perfeito. Eu queria só ler, Fábio, se você me permitir, alguns trechos do relatório, porque ele é muito explícito, não é uma linguagem diplomática, nada disso. Olha o que ele diz. A necessidade urgente de conseguir uma mudança de regime ou o fim de um conflito teve, em alguns casos, um impacto negativo em termos de prestação de contas e da forma pela qual esses princípios foram implementados. Embora seja imperativo alcançar a paz e a democracia, impedir a responsabilização é contrário ao direito internacional, muitas vezes consolida uma cultura de impunidade e violência e não consegue impedir a recorrência de novas violações. Parece que estamos falando de nós, né, mano? Sinceramente. Aí, outro trecho aqui. A responsabilização dos perpetradores de violações graves de direitos humanos e violações graves do direito humanitário internacional é um pilar essencial de uma transição pacífica e sustentável. E a centralidade dos direitos das vítimas como seu princípio orientador deve estar fora de questão. Ou seja, você não pode colocar isso. Ah, não, mas a gente pode abrir mão dos direitos das vítimas. Não. Né? É muito claro isso. Né? E aí completa dizendo a impunidade de atos cometidos no passado pode abrir o caminho para a sua repetição e a tentativa de justificação de atos semelhantes no futuro. Será que a gente está no futuro, Fábio?